Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões, caso você não tenha ainda escutado os outros episódios. Esse é o episódio número 33, sobre o taoísmo. Bom, para entender o taoísmo, a gente precisa pensar a sua origem histórica, e a sua doutrina essencial. Nós precisamos voltar no tempo na China, no período dos reinos combatentes. Então, a China do século VI a.C. Esse período chinês é marcado por conflitos internos entre os estados rivais. Então, havia uma insegurança social e profundas reflexões filosóficas nessa época. Então, é a época dos 100 pensadores. Nós temos aí o confucionismo, o legalismo, o monismo e várias escolas filosóficas que competiam por respostas às crises sociais internas do povo chinês. Então, segundo a tradição, Lao Tzu era um arquivista da corte. Ele fica desiludido com o caos humano e vai partir para o oeste montado em um búfalo. Quando ele chega no portão da fronteira, o guardião reconhece o Lao Tzu e pede que ele deixe os seus ensinamentos registrados. Então, ele deixa um livro chamado Livro do Caminho e da Virtude. É um pequeno texto de 5.000 caracteres que vai influenciar milênios da cultura chinesa. Um século depois vai surgir Zhuangzi, o pensador que transforma o taoísmo numa filosofia poética, numa filosofia libertadora. Enquanto o Dao de é conciso e enigmático, o Zhuangzi é cheio de parábolas, é cheio de humor e críticas às convenções sociais. Então, existe uma parábola e uma alegoria muito famosa que diz: certa vez sonhei que era uma borboleta, mas agora não sei se sou um homem que sonhou ser borboleta ou uma borboleta sonhando que é um homem. Então, somente a partir ali do século II depois de Cristo é que o taoísmo começa a se organizar como uma tradição religiosa. É a partir do século II depois de Cristo que vão surgir os templos, os sacerdotes e algumas práticas de alquimia interna, exorcismo e rituais. Então, vai surgir nesse período o taoísmo religioso que está aí em paralelo com o taoísmo filosófico. Então, a origem do que conhecemos hoje como taoísmo em religião é uma origem filosófica. Diferentemente como a história das religiões ocidentais, essas religiões do Oriente, do Extremo Oriente, elas têm uma busca muito mais interna, um aperfeiçoamento interno do modo de viver, do modo de se desenvolver espiritualmente. Então, é o homem olhando para dentro de si e não buscando Deus externamente ou buscando um ídolo que ele deva adorar, embora depois no taoísmo venha a aparecer vários deuses. Então, o taoísmo ele vai se desenvolver religiosamente com a escola dos mestres celestes fundada por Zhang Daoling. Ele vai se desenvolver com a alquimia interna chamada Neidan e vai buscar transformar o corpo e prolongar a vida. Então, é justamente isso que eu falei anteriormente. É sempre uma busca de aperfeiçoamento e disciplina interna, tanto espiritual como física. Vai influenciar na alimentação, no modo de vestir, no modo do homem estar em harmonia com a natureza. Então, ao longo da história chinesa, dinastias vão legitimar o seu poder com o apoio ali e com a orientação de mestres taoístas, especialmente a famosa dinastia Tang, que chega a declarar que Lao Tzu é um ancestral dessa dinastia. Então, o taoísmo vai desenvolver a sua própria doutrina, o chamado e famoso Tao. O Tao é uma força primordial, é uma força invisível, ela é indescritível, que sustenta e organiza o universo. Então, o Tao não é um Deus, o Tao não é uma entidade, o Tao é um princípio. E essa ideia vai aparecer logo lá no início. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Qualquer tentativa de definir isso nos afasta dele. É isso que diz o taoísmo.
Então não é um Deus interno, você não consegue uma explicação sobre isso, né? Essa força é um princípio, e esse princípio, essa força você vai encontrar dentro de você. E de que forma? Numa ação sem esforço, né? Que é o conceito mais famoso do taoísmo, que é o Wei, né? Frequentemente traduzido como não agir, né? E isso vai significar algo mais profundo, porque ele orienta que deve-se agir de acordo com o fluxo natural da vida, sem forçar, sem resistência inútil. Então, o Tao é como uma água, que é suave, mas é capaz de moldar as montanhas. E, lógico, o famoso Yin e Yang, aquele símbolozinho que nós conhecemos, né? Que tem dois opostos, um símbolozinho branco e preto, né? E o Yin e o Yang, eles vão se complementar, eles não são opostos, né? Esse Tao vai se manifestar através dessa dualidade dinâmica que é o Yin e o Yang. Então, o Yin, por exemplo, noite, frio, passividade, interioridade. O Yang é o dia, o calor, atividade, exterioridade. Um não existe sem o outro. Então, o equilíbrio que existe entre esses dois princípios, essas duas forças, é que vai gerar a harmonia, e é isso que o ser humano tem que buscar durante sua vida. Ele tem que buscar dentro de si essa harmonia interna para ter a harmonia externa. E isso, historicamente, desenvolveu a China. Esse tipo de pensamento ele vai desenvolver ao longo da história, vai influenciar a história chinesa em todos os seus aspectos. Então, a gente vai ter aí a característica do povo chinês muito evidente, né? Por exemplo, simplicidade e desapego. O que o taoísmo valoriza? Ele vai valorizar uma vida simples, ele vai valorizar um retorno à natureza, ele vai valorizar um desapego do poder e das ambições, ele vai valorizar a espontaneidade e o cultivo de virtudes silenciosas, né? Então, é como se fosse um convite para a pessoa viver sem excesso, suprimir o ego, né, e o peso das expectativas sociais. E, lógico, historicamente, toda religião vai estar ligada a uma ação de poder. E essa filosofia que vai moldar o indivíduo acaba moldando a sociedade como um todo. E, politicamente, isso não pode ser desprezado de maneira nenhuma, porque isso vai fazer com que o povo chinês seja controlado através desse princípio, né? Então, a tradição ainda religiosa, ele indica, por exemplo, por questões de saúde, prática de respiração, meditação, busca de longevidade através de uma harmonia interna, né? Então, durante muitos séculos, né, alguns reis, imperadores buscaram conselheiros taoístas, como eu falei, não para questão só espiritual, mas também para uma estratégia de guerra, para questões de medicina e até para previsões astrológicas, né? Então, o taoísmo ele vai influenciar a sociedade chinesa como um todo. Por exemplo, a medicina, né? A medicina tradicional chinesa, como a acupuntura, a fitoterapia, nasce desses conceitos, né? O conceito da energia vital, o yin e o yang, né? O equilíbrio do corpo, né? Ele é visto como um reflexo do equilíbrio cósmico. Então, o taoísmo vai influenciar, né, até mesmo a arte, né? A pintura paisagística chinesa, por exemplo, com aquelas montanhas enevoadas, né? A natureza está sempre grande e as figuras bem pequenininhas, né? Então, a natureza é imensa. Então, isso é um princípio de pensamento totalmente taoísta. A caligrafia, a poesia, as artes marciais. Por exemplo, Kung Fu está muito ligado aos movimentos de animais da natureza, né? O próprio Tai Chi Chuan, que é praticado no mundo inteiro, carrega aí essa marca do Tao, né? Então, a influência na vida cotidiana é enorme, né? Não há uma adesão religiosa formal como nós conhecemos no Ocidente, mas milhões de chineses incorporam, até mesmo sem saber, né, o taoísmo no seu cotidiano, né? E hoje o taoísmo enfrenta, lógico, os desafios da China continental, que tem um desenvolvimento urbano muito intenso, né? Há uma secularização também, e as políticas estatais da China, que normalmente regulam ali as religiões, né? E o taoísmo hoje ele vive o seu renascimento com templos restaurados, novos praticantes e interesse nas práticas energéticas, né?
Então, no Ocidente, o taoísmo também vai crescer, né? Ele vai ser uma filosofia de vida, né? Ele tem esse apelo ecológico e a busca por essas terapias, né? Tal como ali o Tai Chi Chuan, né? A fitoterapia, essas coisas. Hoje, muitos estudiosos veem o taoísmo como uma tradição espiritual mais alinhada até com a questão do meio ambiente, né? Há uma defesa do equilíbrio com a natureza e uma crítica do domínio agressivo ali do mundo natural. No universo ali da tecnologia também, né, que na China avança assustadoramente, alguns pensadores inspiraram-se no taoísmo para refletir sobre o fluxo da informação, até mesmo a inteligência artificial e a simplicidade da programação. Então o taoísmo ele vai atravessar esse mundo tanto espiritual como o mundo do cotidiano e o mundo da tecnologia, né? Então é uma religião antiga, nasceu lógico há 2.500 anos e continua atual, né? O taoísmo lembra que existe uma sabedoria do silêncio, do movimento fluido, da observação da natureza e de um equilíbrio anterior. Então o taoísmo ele não é dogmático, né? O taoísmo não é uma doutrina fechada, como as religiões do Ocidente. Para os praticantes, o taoísmo ele é um caminho, e cada pessoa percorre esse caminho à sua própria maneira. Então, tanto na China antiga como no mundo de hoje, o taoísmo oferece uma visão bastante desafiadora, né? Então, o melhor caminho é aquele que não forçamos, mas aquele que fluímos. Essa é a filosofia, né? E essa é a ideia do taoísmo. Então, sempre uma busca interna, um equilíbrio, primeiro uma harmonia espiritual consigo mesmo, uma harmonia com o seu corpo, né? Na prática de exercícios, na alimentação, enfim. Você tem que estar, segundo o taoísmo, em harmonia do seu corpo, do seu espírito, em harmonia mais precisamente com a natureza. Para quê? Para que você prolongue a vida, né? Então, o teu desenvolvimento espiritual, ele não se dá, segundo a filosofia taoísta, somente por questões espirituais. Não adianta você desenvolver o seu modo de pensar, o seu caminho, se você não desenvolve também o seu corpo, né? O seu corpo precisa estar em pleno funcionamento para que você desenvolva o seu espírito. Então, é uma busca constante desse equilíbrio e dessa harmonia para que as coisas fluam naturalmente. E foi dessa forma que o taoísmo, ao longo da história chinesa, mudou uma sociedade, podemos dizer, totalmente diferente do que temos no Ocidente, inclusive em termos de religião. Esse foi o episódio de número 33 do podcast Deuses e Devotos, o Taoísmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Obrigado.